Aggretsuko nunca foi uma obra muito fácil de se comentar a respeito, ainda mais quando a gente olha para a simplicidade do anime, em todos os sentidos, desde a sua animação até o seu texto, feito para jovens adultos se identificarem de maneira fácil, relatando pequenos dramas que temos no dia a dia. Dramas esses que se tornam uma bola de neve e vai se intensificando cada vez mais e mais até o momento em que você... Claro, no meio disso tudo, existe uma dramatização bem exagerada, até porque estamos falando de uma obra focada na comédia e com personagens não humanos, que fazem com que a atmosfera fique um pouco mais amigável, mesmo que às vezes a obra lide com problemas até que bem mais sérios do que parece, pois estamos falando da grande história de uma panda vermelho, Aggretsuko, passando pelo estresse da vida moderna, principalmente quando a gente fala do Japão, mas que pode muito bem ser alocada em outras partes do mundo, principalmente aqui no Brasil. Mas voltando aos pequenos dramas, eu tô falando de coisas como colegas de quarto complicados, problemas com seu chefe, problemas com redes sociais, burocracias e alguns relacionamentos conturbados. Coisas essas que podem até ser bobas, mas que principalmente nessa fase da vida se tornam gigantescas, ainda mais quando estamos começando a nossa emancipação, que vem se tornando cada vez mais difícil com o passar dos anos, principalmente levando em conta custos de vida e tudo mais. E assim, perdão por trazer esse tópico à mesa, mas eu tô falando aqui sim de política, e sim, esse tema é chato pra caralho e a Aggretsuko não esconde esse fato, só que, verdade seja dita, esse é o principal tema que rodeia a temporada mais recente que temos na obra, e que de certa forma confirma todas as outras e as completa de uma forma bem coesa, na minha opinião, pois aqui nessa temporada eles falam sobre a verdadeira força para sobreviver na sociedade, a força do ódio. E antes de mais nada, não, você não precisa ter visto o anime para entender esse vídeo aqui, e não, ele não tem grandes spoilers, muito menos vai estragar a sua experiência. A Aggretsuko tá sendo nesse vídeo a mesma coisa que a obra é na vida real, uma forma diferente de se falar de assuntos chatos pra cacete, como é feito em todas as temporadas, mas nessa temporada em específico que eu vou falar, acaba que o tema central é política, mais precisamente a, entre aspas, velha política, onde pessoas mais velhas comandam o país para pessoas mais jovens sem olhar para as mudanças que o mundo passa e como novos cenários necessitam de novas formas de se governar, mesmo que a chamada nova política não seja nada mais do que composta por outros velhos que acham que sabem o que jovens pensam, ou jovens que acham que serão jovens para sempre, mas isso aí é outra história. E tá, como que isso tudo que eu falei se encaixa no anime de uma panda vermelha vivendo sua vida? Bem, é aí que a gente vai para a história dessa última temporada que tivemos. Devido a acontecimentos da temporada passada, que não vem muito ao caso aqui nesse vídeo, o personagem Haida tá sem o seu emprego, e eu acho que não precisa ser um gênio para perceber que um jovem desempregado só faz merda, então ele acaba perdendo tudo que ele tem e indo morar não numa casa de um amigo, mas sim num cybercafé, o que é muito mais comum do que parece lá no Japão. Acontece que, como as mensalidades e custos de vida elevaram muito no mundo todo, essa acaba se tornando uma alternativa para pessoas que não tem muito para onde ir, em que elas dormem ali em cybercafés e trabalham durante o dia, geralmente em empregos menores, como o próprio Haida tá fazendo, que tá dormindo no café durante a noite, jogando um pouquinho, e de dia ele é nada mais nada menos que um pedreiro. Fora que essas pessoas que geralmente moram nesses cybercafés, elas costumam passar de cybercafé em cybercafé sem ter muito pra onde ir, até porque, como eu disse antes, não é muito fácil ter uma casa hoje em dia. Enfim, voltando à história, trama vai, trama vem, Haida volta a organizar sua vida, mas ele não esquece daquilo que ele viveu por um tempo e das dificuldades que ele viu os outros passarem. Mas, pra piorar tudo, a gente descobre que a família do Haida é formada inteiramente por políticos. Políticos esses que, pelo que ele viu, não estão nem um pouco preocupados com as pessoas que ele conviveu. São apenas velhos governando para velhos e não conseguem enxergar que o mundo não é mais como era antes. E, mais que isso, menosprezam as situações que as pessoas mais jovens passam. Isso cria o Haida um sentimento de ódio, principalmente pelo seu pai e irmão, que são os principais responsáveis disso tudo. Tanto que o seu irmão vai concorrer nas eleições para ser um sucessor do seu pai e continuar todo esse ciclo político interminável. E é aí que entra Aggretsuko nessa temporada, a nossa protagonista, que umas temporadas atrás foi uma idol, sim, uma idol. Eu esqueci de contar, mas esse anime dá uns 360 muito fodido, tipo, Aggretsuko já namorou o Elon Musk desse mundo, inclusive o Elon Musk desse mundo é amigo do Haida e gosta de, acho que era pêssego, não era pêssego, fruta lá estranha que eu esqueci o nome, é uma porrada de coisa acontecendo ao mesmo tempo, essa menina já viveu de tudo em menos de um ano, tá ligado? Enfim, voltando, quando a Aggretsuko era uma idol, ela foi perseguida por um stalker maluco, que tentou matar ela e os caralho, em que, ao que tudo indica, isso tá acontecendo de novo, tanto que as antigas colegas dela ficam preocupadas com a sua segurança, mas acaba que na verdade ela não estava sendo perseguida por um stalker, mas sim por um político do Partido da Fúria, um partido que visa mudar as coisas através da força do ódio. E não, eu não tô falando de discursos de ódio, tô falando da força do ódio, um ódio cotidiano mesmo, que já eu explico o que seria, mesmo já dando uma pequena palhinha lá na minha introdução. Mas por hora, como a Aggretsuko é conhecida por isso, por atrair multidões através dos seus surtos de raivas e coisas pequenas do cotidiano, esse cara
cara quer que ela seja uma nova concorrente da sua campanha, visto que ela é uma youtuber e idol bem conhecida somente fazendo esse tipo de coisa com a força do ódio. E sim, Aresuko já foi youtuber na série, inclusive ela deu um emprego ao seu chefe com o seu canal enquanto ele perdeu o emprego lá na temporada passada. Isso é, eu tô falando, essa série dá uns 360 bem fudido, que seja. Aresuko acaba aceitando participar dessa porra, mas adivinha contra quem ela vai concorrer? Exatamente, contra o irmão do Raida que tá substituindo o pai dele. Nisso, a putaria tá instaurada, mas o que chama a atenção é o motivo pelo qual eles escolhem Aresuko pra poder representar o partido. Motivo esse que eu venho falando ainda, mas não expliquei. E bem, é muito simples. O motivo é ela representar muito bem as frustrações e a raiva cotidiana. Raiva essa com coisas banais, como dito lá no início, mas que se estende pra coisas mais sérias, principalmente quando falamos de política. Só que uma coisa que chama muita atenção é que Aresuko só passa a ser ouvida quando ela fala de coisas que todo mundo vive no dia a dia, falando da insuportável tarefa de ser uma pessoa assalariada, ou por exemplo, de ser uma pessoa com colegas de trabalho insuportáveis. Já que vamos combinar uma coisa, só nós mesmos nos aguentamos no fim das contas. Lidar com qualquer pessoa no dia a dia se torna algo completamente estressante e vai consumindo a gente aos poucos, causando uma certa ligação das pessoas com os discursos que a Aresuko tá falando. Tanto que a sua popularidade política só aumenta quando ela começa a falar com raiva, representando completamente o partido da fúria. Inclusive, é aqui nesse discurso da Aresuko que a gente tem a principal mensagem da obra, de certa forma. Mas existe outra mensagem importante nessa temporada da política em específico, em que a gente pode observar que o que toma multidões não são coisas monótonas ou chatas, ou coisas técnicas a respeito de um assunto em particular, mas sim a identificação que nós temos com aquilo que vemos e que vivemos. Não é à toa que nesse contexto todo, o irmão do Raida, que estava meio apagado, acaba ganhando a disputa, justamente por ter se rendido à fúria e falado como as pessoas realmente se sentem no fim das contas, criando uma identificação, que sempre foi o ponto alto de Aresuko, uma vez que é bem fácil de se ver na pele da Aresuko, na pele do Raida, ou de qualquer outro personagem que temos aqui. Personagens esses que são sim caricatos, mas que nos lembram que a sociedade nada mais é que uma floresta de concreto, que todos nós não passamos de um bando de animais vivendo em sociedade. Fora que, voltando à trama política, vemos coisas que são diretamente ligadas aos nossos últimos anos políticos brasileiros, uma vez que quando paramos para observar o que fez com que nossos dois últimos governos subissem ao poder, não foi o marketing ou o preparo que esses dois tiveram, mas sim o ódio de ver o que tá acontecendo nesse país e se revoltar com as pessoas que estão no poder. O ódio de você ser assaltado e querer vingança, de você ter um membro da sua família no leito de hospital e que não consegue dar conta desse problema, mesmo que ele seja consideravelmente fácil de se resolver em circunstâncias normais, por exemplo. Todas essas coisas unidas podem muito bem ser postas como uma real mensagem por trás dessa obra. É uma obra que, apesar de ser muito fútil, ou melhor, parecer muito fútil, uma pequena história de uma mulher frustrada, pode ser um exemplo de como as obras podem sim ter mais profundidade do que aquilo que elas aparentam. Muitas pessoas falam que ditados não costumam ser muito corretos, mas o ditado de não julgue um livro pela capa tem se tornado cada vez mais interessante de se analisar. Ainda mais no cenário atual em que, independente de qual for o seu hobby ou passatempo, haverá alguma pessoa para menosprezar em algum ponto específico. Como por exemplo um autor que você gosta ou um gênero, sem ao menos saber que essas coisas podem ser bem mais interessantes do que aparentam. Eu mesmo não gosto muito de romance, mas eu adorei Oshinoko e tô amando acompanhar o mangá. Bem como não sou muito fã de isekais, mas quebrei a cara 2 vezes com eles. Ou seja, se Aresuko tem como tema principal o ódio cotidiano, aqui o tema do canal é sair da zona de conforto, observar coisas novas e obras também, pois é muito fácil julgar Aresuko como apenas uma comédia e ver essa parada toda do ódio como uma característica que permeia os personagens principais, julgando a parada sem dar uma chance pra ela e ver o quanto a mensagem vai muito além, mostrando que sim, todos nós somos feitos de puro ódio.